Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Eu vi que de ontem para hoje o canal pegou aí um bom número de inscritos, né? Pegou cerca de uns 30 inscritos novos. Desejo a vocês que sejam todos muito bem-vindos, tá? E façam bom proveito aqui do conteúdo. Nesse vídeo aqui eu ensinarei a vocês a como desenvolver o maquiavelismo de maneira defensiva e como utilizar a manipulação ao seu favor. Então, o maquiavelismo no quesito comportamental ele está ligado a três características fundamentais, que são elas: a astúcia, a má-fé e o oportunismo. A astúcia ela seria o mesmo que esperteza, perspicácia, facilidade de perceber as coisas, ser um rato de pista, né, como diria o Epifania, ser um cara sagaz, um cara safo, ligeiro, um cara que entende, né, muito bem como é que funcionam as coisas. A má-fé ela seria para perceber a maldade das pessoas à sua volta e se defender delas. Então, como eu falei no começo do vídeo, seria um maquiavelismo aplicado aí de maneira defensiva, né? E o oportunismo seria você apurar o seu senso de oportunidade, né? Saber identificar situações raras ou boas e aproveitá-las para o seu benefício. Então toda pessoa que ela é oportunista, ela sabe diferenciar o que é uma situação comum e o que é uma situação extraordinária, uma situação especial. E são essas situações que são benéficas para você que você tem que aproveitá-las, né? E utilizá-las de uma maneira aí pragmática, né? Uma maneira aí que o beneficie. A pessoa que ela é maquiavélica, ela tem um senso de percepção apurado sobre como é que é o comportamento humano e sobre como funcionam as relações humanas. No geral, se baseiam sempre em interesse. Então, já vou mandar logo uma Black Pill aqui. Todos os comportamentos humanos, todos, tá? Especialmente aqueles que indicam a aproximação com outras pessoas, basicamente eles funcionam sempre na base de algum interesse, né? E eu digo, todos eles sem exceção. Até mesmo quando a pessoa faz uma coisa boa, ela está agindo por uma motivação egoísta, basicamente. Ainda que ela não ganhe nada de tangível com isso, ainda que ela não ganhe nada, né? Por exemplo, nem um agradecimento sequer, o fato dela estar fazendo uma coisa boa já é uma coisa boa, porque ela está, digamos assim, aliviando o seu sistema de recompensas. Então, ao fazer o bem, ela se sente uma pessoa melhor, ela se sente uma pessoa maravilhada com isso. E não se engane, se as pessoas não se sentissem melhores por fazerem o bem, elas não fariam. Então, veja que até quando a pessoa faz o bem de maneira teoricamente abnegada, ela não está sendo abnegada, porque ainda que ela não ganhe nada, ela se sente melhor por estar fazendo o bem. Se ela não ganhasse nada, nem esse alívio no seu sistema de recompensas, você acha que as pessoas fariam bem? Elas não fariam, tá? Então, sim, tudo o que as pessoas fazem é visando algum interesse e satisfação própria, tá? E tá tudo bem as pessoas pensarem assim. O comportamento humano, ele é regido dessa maneira. O ser humano, ele é intrinsecamente voltado a trocas no quesito comportamental. Por isso que nós desenvolvemos comércio, por isso que nós desenvolvemos moeda, né, pagamentos que antigamente até muito antigamente era utilizado o sal, né? Por isso que originou a palavra salário, porque primeiro o pagamento era feito com sal, aí depois foram feitas moedas aí oriundas de alguns materiais como prata, ouro, bronze, etc. Então, o comportamento do ser humano ele é intrinsecamente voltado à troca. Então, você faz o bem para uma pessoa, a pessoa te faz um bem em retribuição. E você faz o bem esperando sim ter uma retribuição em troca. Então, você supre uma necessidade de uma pessoa buscando ter a sua suprida, né? Esse seria o egoísmo, a motivação egoísta aplicada de maneira inteligente e correta. Você primeiro fazer algo para depois receber algo. Como eu sempre gosto de falar aqui, né, o exemplo que eu dou que mais se aplica a isso seria você abrir, por exemplo, um negócio próprio, né? Lá ele. Seria você, por exemplo, abrir uma loja visando ter um lucro, mas aí você sabe que para ter lucro você tem que de repente ter boas mercadorias à venda, produtos de excelente qualidade a um preço competitivo, ter um bom atendimento e etc. Então aí você ganharia uma clientela fixa, né, ao seu estabelecimento e isso consequentemente se reverteria em lucro. Então todos os comportamentos do ser humano eles são voltados a interesse, egoísmo,
tá? E troca. Então a pessoa que ela é maquiavélica, ela tem uma alta percepção disso e ela utiliza isso ao seu favor. E como eu falei, né, a pessoa também ela tem que ter um senso apurado de perceber a maldade à sua volta. Então, quando uma pessoa é mal intencionada, ela tem que procurar mecanismos de se defender, né, das más intenções. Às vezes, se distanciar de pessoas que ela percebe. Então, você vai sempre ficar atento a padrões de comportamento. Os padrões de comportamento das pessoas, geralmente, eles são tanto quanto repetitivos. Então, existem pessoas que parecem que são clones umas das outras. Eu não sei se você já percebeu, parece que, se eu fosse espírita, né, tem pessoas que parecem que são reencarnações de outras pessoas numa mesma vida. Então, tem uma pessoa que ela age de uma determinada maneira, você já sabe que em outra situação ela fará tal coisa. Dito e feito. Acontece tal situação, ela faz justamente aquilo que você premeditou que ela faria. Então, você vai sempre ficar ligado em padrões de comportamento. Se você vê que a pessoa tem um comportamento de má fé, você se distancia dela, né? Ou então, você pode utilizar esse comportamento ao seu favor, que aí é onde a gente chega no segundo item aqui, que é como você utilizar a manipulação ao seu favor. Então, a manipulação ela funciona da seguinte maneira: quando você sugestiona uma pessoa a fazer algo que te beneficie. Então, você vai sempre ficar ligado em uma tendência comportamental marcante que essa pessoa tem. Tem pessoas que têm diversas características, né? Tem pessoas que têm uma tendência a serem competitivas, existem pessoas que têm uma tendência mais agressiva, existem pessoas que têm uma tendência a serem mais carinhosas, né? Que têm algum tipo de carência. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela sente uma necessidade de agradar outras pessoas, na verdade ela está primeiro se agradando. Então, como eu sempre falei, as motivações das pessoas sempre são egoístas, sempre são em benefício próprio. Então, o que é que você vai fazer? Quando você utiliza a manipulação ao seu favor, você vai ver qual é uma característica marcante que essa pessoa tem e você vai, de repente, sugestionar a pessoa a fazer aquilo que ela mais gosta em uma ocasião que te beneficie. Então, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há pouco tempo, aqui mesmo, tá? Em Angola, onde eu tô. Como vocês sabem, ao vir para cá eu deixei aí alguns amores aí no Brasil, algumas ficantes, enfim, algumas pessoas que, né, eu me relacionei de maneira pragmática. Como eu sempre falei para vocês, eu tive meus altos e baixos, eu tive meus percalços, mas eu também tive minhas situações boas, né? Que inclusive me deixaram muita saudade. E uma dessas situações foi a de uma mina que eu dei uns pegas para ela e tal. E claro, né, eu depois de um tempo estudando alguns aspectos comportamentais dela, eu percebi que ela tinha alguma inclinação a gostar de ser exibicionista, né? Alguma inclinação a gostar de ser validada e coisas do tipo. Então eu inventei uma história um dia. Na verdade eu nem inventei, isso foi verdade. Eu sonhei com essa menina, né? Com essa guria aí. E aí já fazia, sei lá, umas 2 ou 3 semanas que eu não mandava mensagem pra ela e tal, e eu resolvi mandar um oi pra ela nesse dia, né? E aí eu falei pra ela, olha, eu sonhei com você e tal, não sei o quê, mas eu não vou te contar o sonho porque eu tenho vergonha. Claro, né? Isso daí aguça a curiosidade da outra pessoa. A pessoa sempre vai perguntar o que que foi que você sonhou, porque se você não contou, ela entende que é algo comprometedor. E o ser humano ele tem uma tendência, né, de desvendar coisas, desvendar mistérios, né, descobrir segredos e tal. Então eu fiquei fazendo um charme, né, para não contar para ela. Ela insistiu, insistiu, então eu falei, não, então eu vou contar. Então é claro que eu contei detalhes do sonho. E foi verdade, tá? O que eu contei para ela do sonho eu não posso mencionar aqui no vídeo, senão vai ficar um vídeo mais 18, mas enfim, eu contei os detalhes do meu sonho para ela. Ela falou, deu assim um ar de espanto, né? E aí, claro que eu sabia, né, que ela iria fazer o que ela fez. Então ela pegou e começou a me mandar umas fotos mais íntimas dela, né? E perguntou se no sonho dela ela tava com tal roupa, ela tava com tal biquíni, tava em tal pose. E eu peguei e falei, olha, no seu sonho você não tava com essa roupa, você, aliás, estava sem nenhuma. E ela falou, meu Deus, como você é safado, não sei o que, não sei o que.
Eu peguei e falei, mas não precisa, né? Não precisa mandar, não. Não precisa. Eu me satisfaço com o meu sonho e tal, não sei o quê. Aí é claro que ela ia mandar, né? Porque em algumas situações, quando você utiliza a psicologia reversa, a pessoa ela se sente inclinada a te contrariar e fazer aquilo que você não quer para quebrar tabus e coisas. Mulheres, principalmente, elas têm muito disso, né? Então, quando eu falei isso, é claro que eu aguçei a vontade dela de mandar uma foto mais íntima, digamos assim. Então ela me mandou não só me mandou fotos, né, completamente despida, como mandou vídeos também, né, em que ela aparecia assim e tal, exibindo partes do corpo dela. Então, como eu sabia que ela iria mandar esse tipo de vídeo naquele sistema do WhatsApp em que você só pode ver uma vez, e eu sou um cara que eu tenho dois celulares, né? Então, quando eu abri esse material em um celular, eu gravei em outro, né? Então, eu tenho salvo esse tipo de material até hoje. Então, isso foi um aspecto que eu citei para vocês, de como você pode utilizar uma tendência de um comportamento a seu favor. Desculpa contar para vocês um exemplo tão esdrúxulo desse, mas é porque não me veio à cabeça nenhum outro. Mas existem outras situações que você pode utilizar. Isso aqui foi só para vocês entenderem qual é a mecânica do negócio. Então, a manipulação basicamente ela consiste nisso, né? Em você utilizar o comportamento das pessoas ao seu favor. Só que tem um porém, tá? Isso que eu falei para vocês, existe uma linha tênue entre essa característica comportamental e o mau caratismo. E essa é uma linha que vocês não podem cruzar. Basicamente, a linha entre isso e o mau caratismo, ela está delimitada quando você sabe que determinada coisa que você fará terá um impacto negativo na vida de outra pessoa. Isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, porque isso pode te prejudicar futuramente. Então, o que você vai fazer? Você fará esse tipo de coisa, entretanto, você tem que mensurar, tá? Você tem que ter o cuidado para que essa coisa que você fizer, essa tática de manipulação, enfim, ela não tenha, digamos assim, uma consequência negativa para essa pessoa. Igual, por exemplo, nesse ato que eu fiz aqui. Isso não teve absolutamente consequência negativa alguma. Eu não vou vazar esse vídeo nunca. Esse vídeo vai ficar comigo porque eu não sou um cara sacana e porque eu tenho certeza que o cara que come quieto, ele come mais de uma vez, né? Então eu não vou falar isso para amigo meu nenhum, eu não vou espalhar esse tipo de coisa, isso vai ficar completamente no sigilo. Então, eu não, jamais vou fazer isso. Então, isso jamais terá uma consequência negativa. Nós nos divertimos ali na situação. Eu utilizei essa tática. Ela também se divertiu porque ela foi validada. Eu elogiei, falei que ela era gostosa, que ela era isso, aquilo, coisa que toda mulher gosta de ouvir. E tá tudo certo. Ela continuou a vida dela e eu continuo a minha vida. Ninguém fez mal para ninguém nesse tipo de situação. Então, sempre que você fizer isso, você vai ter sempre esse cuidado. Podem existir situações em que, às vezes, esse tipo de coisa saia do seu controle? Pode. Às vezes pode ser que, quando você fizer determinadas coisas, isso venha a trazer consequências negativas para as pessoas. É igual, por exemplo, quando você joga bola. Quando você está jogando ali com seus amigos, às vezes você dá um chute na canela de um amigo quando você queria, na verdade, tomar a bola dele. Só que, pronto, não era a sua intenção, mas às vezes você pode machucar o cara. E aí o que você faz? O ser humano ele é inclinado a tentar se redimir dos seus erros. Então você vai tentar ou se redimir ou então recompensá-lo, sei lá, pagar uma bebida para ele depois, falar: "Ô, cara, foi mal, desculpa aí, eu te machuquei, pô, não foi minha intenção". Então isso também acontece em relação a esse tipo de atitude manipulativa. Então às vezes você pode fazer algo que de repente incorra em alguma consequência negativa para a vida dessa pessoa. O que você vai fazer? Você vai tentar reparar esse erro, de preferência, se você puder, tá? Eu aconselho que você faça com que essa pessoa não descubra o que você fez ou que você não tem nada a ver com isso, tá? De preferência, faça tudo no oculto, tudo no escondido. E se algo que você fizer tiver impacto negativo na vida dessa pessoa, procure não ser descoberto e procure tentar reparar esse erro ou recompensá-lo, sem que a pessoa perceba que você teve algo a ver com isso. Se isso por acaso não ocorrer, se a pessoa tiver ciência, aí não há muito o que você possa fazer, né? Aí você vai ter que tentar reparar o seu erro de uma outra maneira, sendo já descoberto, né? Mas aí você vai ter que desenvolver uma maneira de isso não te comprometer, outra coisa. Mas o melhor é que você
consiga calcular muito bem assim o impacto das suas atitudes para que elas não sejam negativas, porque se for e a pessoa descobrir que foi você, aí você realmente estará em maus lençóis, tá bom? Então basicamente é isso. O mau caratismo ele está um pouco além disso. Ele está quando a pessoa ela não se preocupa ou então faz intencionalmente algo que ela sabe que prejudicará a vida de outras pessoas. Essa é uma linha que você não poderá quebrar nesse tipo de ação. Então, basicamente é isso, tá? O maquiavelismo é você ter uma junção aí de astúcia, má fé e esperteza, e a manipulação seria você sugestionar o comportamento de outras pessoas de uma maneira que te beneficie sem que elas percebam, tá bom? E aí você pode utilizar algo como estímulos contraditórios, você pode utilizar, né, a psicologia reversa. Estímulos contraditórios e psicologia reversa são duas coisas diferentes, tá? Estímulos contraditórios basicamente é você utilizar um estímulo de uma coisa, depois você utiliza um estímulo contrário para confundir a outra pessoa, para de repente você tê-la aos seus pés psicologicamente falando, tá? Isso é uma coisa que eu não recomendo muito, porque pode causar ansiedade em outras pessoas e tal. Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando a respeito de estímulos contraditórios no mundo dos relacionamentos, né? Como muitas vezes algumas pessoas, né, alguns seres aí, utilizam esse tipo de tática para confundir a cabeça dos homens, tá bom? Isso não é uma coisa que eu recomendo muito, mas se você quiser fazer também, procure mensurar e não quebrar aí a linha que eu falei, que é de onde esse tipo de atitude pode ter um impacto negativo na vida da pessoa. E a questão da psicologia reversa, ela é diferente, porque você basicamente dá um estímulo, né, para uma pessoa sabendo que ela responderá fazendo o contrário. Então seria basicamente isso. Então tem algumas coisas interessantes aí que você pode utilizar para sugestionar as pessoas a fazerem algo que te beneficie, levando em conta a inclinação do comportamento delas. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam ou discordam, comentem aqui na seção de comentários e até a próxima.